Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A maioria dos trabalhadores que sacou o dinheiro das contas inativas do FGTS aproveitou para pagar dívidas. Quem tem direito ao benefício e ainda não foi à Caixa Econômica deve ficar atento, hein? O saque deve ser feito até segunda-feira. Ludmila faz parte do grupo dos mais de 25 milhões de brasileiros que já sacaram o FGTS das contas inativas. Foi uma das primeiras. Retirou o dinheiro em fevereiro. Eu já apliquei o dinheiro em letra do Tesouro Nacional, que é um investimento que eu considero seguro. E aí depois eu quero futuramente abrir um negócio. Se Deus quiser, daqui a 3 anos esse negócio sai. Diferentemente da Ludmila, a maioria dos trabalhadores usou o dinheiro para quitar dívidas. Com o extra na conta, reduziram o uso do cheque especial em abril e do cartão de crédito também. Um fôlego nos bolsos e na economia do país. Mas para especialistas, esse fôlego tem prazo de validade. O grande conselho é guardar um pouco de dinheiro para o futuro. Esse dinheiro deve ser usado para reserva. Dívidas, se for dívidas necessárias, conta de luz, de água. 42 bilhões de reais já foram retirados das contas inativas do FGTS, quase 100% do valor previsto pelo governo federal. Pouco mais de 16% dos trabalhadores não realizaram o saque, mas ainda dá tempo. A data limite é 31 de julho, próxima segunda-feira, e não deve ter prorrogação. Quem não tirar o benefício, o dinheiro vai parar novamente nas contas do fundo e só pode ser resgatado nas condições determinadas pela lei, como em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de casa própria ou após a conta permanecer por 3 anos sem depósito. Os municípios cearenses que conseguiram reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti receberam uma premiação em dinheiro. Todos os dias, agentes de saúde percorrem as ruas da cidade. O combate é feito porta a porta, ação contínua que ganhou o reconhecimento do Estado. E na prevenção, você evita o agravo. Isso é a nossa tônica aqui em Maracanaú, como qualquer município que se preze a evitar que a sua população sofra uma endemia ou epidemia. Por conta do trabalho feito em Maracanaú, o município está entre os que possuem menores índices de casos de dengue, zika e chikungunya. Esse incentivo ao combate do mosquito Aedes aegypti entrou no orçamento do Ceará. O governo do estado destinou 10 milhões de reais para os municípios que atingirem os melhores resultados. A adesão ao programa de prêmios obriga os municípios a se comprometerem com diversas ações, entre elas a criação de um Comitê Municipal Intersetorial de Combate ao Mosquito, monitorar indicadores com regularidade e apresentar plano de ação de vigilância e controle das arboviroses para o ano de 2018. A gente pretende com isso que a gente tenha muito melhores condições em relação à transmissão das arboviroses do que nós tivemos no ano de 2017. Até agora, 14 municípios já foram premiados da mesma forma que Maracanaú. Outro fator adotado no município e que tem mostrado eficiência é a conscientização em escolas. A população também tem mostrado que é parte interessada. Combater o Aedes aegypti é uma obrigação de todos. A Venezuela se prepara com greve geral para a Constituinte marcada para este domingo. Manifestantes usaram coquetel molotov nas ruas de Caracas e foram fortemente reprimidos pela polícia. A paralisação de 48 horas é mais uma tentativa de impedir o governo de convocar a Constituinte.
Segundo a oposição, uma nova Constituição vai ser usada para legitimar abusos do governo. Além da pressão nas ruas, Nicolás Maduro respondeu ainda às sanções aprovadas pelo Congresso norte-americano contra a Venezuela. Maduro repudiou a decisão e chamou os Estados Unidos de insolente e pretensioso por impor sanções a outro país. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos desafiou o presidente Donald Trump e aprovou novas sanções contra a Rússia. Apesar do discurso de Trump de que quer manter uma relação melhor com o Kremlin, as sanções foram aprovadas por 419 votos contra 3. As penalidades incluem diminuição de empréstimos e congelamento de bens de algumas empresas russas. A votação estabelece ainda sanções contra o Irã e a Coreia do Norte, mas precisa ser aprovada pelo Senado. O governo russo disse que a relação com os Estados Unidos pode estar entrando em um caminho sem volta. Palestinos deram fim ao boicote de 10 dias a Jerusalém, depois que Israel retirou completamente o sistema de segurança instalado na entrada da cidade. A medida foi tomada pelo governo israelense para diminuir a tensão na esplanada das mesquitas, local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. A retirada dos aparelhos foi comemorada nas ruas de Jerusalém, depois de 10 dias de protestos. Nos Estados Unidos, um caso de tráfico de imigrantes chocou o país. 28 pessoas foram encontradas presas e desesperadas dentro da caçamba de um caminhão em San Antônio, no Texas. 9 morreram. A temperatura dentro do caminhão chegou a 38 graus Celsius. Câmeras de segurança do estacionamento mostraram que vários carros pararam em volta do caminhão e saíram de lá com passageiros. Por isso, os policiais estimam que mais de 100 pessoas estivessem dentro do veículo na hora em que ele estacionou. Diversos pontos da Europa sofrem com incêndios florestais causados pelo tempo seco, o clima quente e fortes ventos. As regiões de Santarém e de Castelo Branco, em Portugal, estão entre as atingidas. O fogo já tomou conta de uma área equivalente a 100 mil campos de futebol. Bombeiros trabalham também na Córcega, na Riviera Francesa. Nascido em 1881, o escritor Lima Barreto se interessou e escreveu sobre temas ainda hoje atuais, como o racismo e o direito da mulher. Até domingo, a obra dele é foco de debates na Festa Literária Internacional de Paraty. É isso aí, o homenageado da Flip deixou um tesouro histórico em cadernos e pastas que colecionava. Nossa equipe visitou esse acervo que está sob a guarda da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Lima Barreto nos deixou uma vasta obra. São 17 livros publicados. É considerado um dos maiores nomes da nossa literatura. No entanto, ainda é pouco lido. E na maior parte das vezes é visibilizado pelo personagem mais famoso, Policarpo Quaresma. Este Brasil ainda há de ser uma grande potência, seus canalhocratas! Policarpo Quaresma é o nosso Dom Quixote nacional, alguém que lutava pelo Brasil, que se desenganava, que tentava de novo e que termina desacreditado. Todos os personagens podem ser Lima Barreto, mas ao mesmo tempo Lima Barreto se transformava em todos os seus personagens também. Ele era Isaías Caminha, assinava como Isaías Caminha, era o seu último personagem, Vicente Mascarenhas, que é um personagem que ele cria no período que ele está internado no Manicômio Nacional. O ator Nando Cunha viveu no teatro O Jovem Escritor. Dividia o palco com um Lima Barreto mais velho, interpretado pelo ator Flávio Baurac, na peça Lima Barreto ao Terceiro Dia. Cada linha que você escreve é carregada de tanta mágoa. Escuta aqui, o que o senhor quer? Eu quero saber o porquê. Eu me pergunto por que cada página que eu escrevia me doía tanto, me custava tanto. O ator se emociona ao entrar em contato com os originais de muitas obras do escritor que ficam na Biblioteca Nacional, no Rio. Ele transformou a minha vida, ele transformou o meu estado como ator e como pessoa. A partir do momento que eu comecei a estudar ele, a viver ele, o tamanho dele era imensurável, assim como um artista, como um autor e até como pessoa, né?
A partir de 1917, Lima Barreto passou a organizar todos os seus papéis. Ele já colecionava publicações estrangeiras que batizou de retalhos. Guardava tudo que envolvia a questão racial e violência contra a mulher. Ele nos fala muito sobre esses novos protagonismos que nós estamos vendo no Brasil, esses novos lugares de fala, né? Ou seja, ao invés de termos só um lugar de fala, temos agora as vozes das periferias, as vozes das mulheres, tantas vozes, né? Vamos pensar o que era na virada do século, alguém se posicionar na primeira pessoa e reclamando a sua condição de homem negro e escritor negro nessa sociedade. Isso fez com que a escrita dele fosse absolutamente atual. Essa visão do mundo realista fica evidente na vida de cada personagem de Lima Barreto. Entre seus preferidos, Clara dos Anjos. Foi o último romance que o Lima Barreto assinou, mas que ele vinha escrevendo desde o começo da vida literária dele. Clara dos Anjos é uma menina negra, parda, cor de azeitona, né? Como Lima descrevia com muito cuidado todas as cores dos seus personagens. Ele também se descrevia como cor de azeitona. E ela tem muitos sonhos, ela mora também em Todos os Santos, o mesmo subúrbio que Lima Barreto morava, e esses sonhos não se realizam. Ela termina grávida, desiludida, desenganada. Lima Barreto morreu em 1º de novembro de 1922. Não conseguiu em vida o reconhecimento que vem tendo nos dias de hoje. Ele reconhece que toda a dificuldade dele em publicar tinha a ver com a sua condição de homem negro. E não escrevia para as pessoas ficarem divagando. O cara escrevia para te acordar. Essa talvez seja a resposta. A obra dele, que era bonita, era leve, uma escrita forte, mas de uma leveza e de uma realidade de que cada virada de página era um tapa na cara do tipo, acorda, querido. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.